Eu leio Joel, capítulo 3, versículo 5, né? A profecia de Joel, onde Joel diz: então, todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Joel 3, versículo 5, né? Quantos estão preparados para invocar o nome de Jeová? Em Atos 2:21, Pedro disse no dia do Pentecostes, né? Atos 2:21, assim, um pouquinho diferente de Joel, né? Porque lá Joel diz: todo aquele que invocar o nome de Jeová. Essa Bíblia de Jerusalém, do Gênesis a Apocalipse, chama o Pai, o Deus Criador, de Jeová. Mas aqui em Atos 2:21, Pedro diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lá em Joel fala o nome de Jeová, mas aqui em Atos, Pedro vem e diz: então todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Por que Pedro está parecendo aqui que Pedro alterou? Mas nós vamos ver que Pedro não alterou coisíssima nenhuma, né? O mesmo Pedro, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele diz que esse Yehoshua, com 8 letras, que é o nome do Filho de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, nascido de mulher, na linguagem de Paulo, o apóstolo, e seu Filho aqui na terra carregou o nome do Pai. Manifestei o teu nome ao Pai, aos homens que do mundo me deste. E aqui em Atos 2, Pedro diz que esse Yehoshua, a qual o mundo chama de Jesus, mas o nome dele no hebraico é Yehoshua, ele foi crucificado, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e o elevou às alturas, e ele está acima, nas alturas à direita de Deus. Está à direita de Deus. E ele tem um nome hoje, este Senhor, Yehoshua, tem um nome hoje, de acordo com Filipenses 2, versículo 9 e 10, sobre todo nome no céu, na terra e abaixo da terra, né? Por quê? Porque o nome Yehoshua quer dizer isso mesmo. E Jeová é Salvador, e Jeová é a salvação. É isso que significa o nome Yehoshua. Por isso que Joel diz lá: todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Mas Jeová se manifestou em carne. Jeová se fez homem. O Pai estava manifestado no Filho. O Filho tem em si próprio, Yehoshua tem em si próprio toda a plenitude da divindade. Agora, quem quiser ser salvo não é através do nome de Jesus. Esse nome português, aportuguesado, né? Porque o anjo Gabriel não disse a Maria, em Mateus 1:21, para colocar o nome de Jesus. O anjo Gabriel não veio falando português, e nem grego, e nem latim. Jesus, ou Jesus no latim, Jesus no grego. Ele não veio falando grego
latim, nem aportuguesado, nem veio falando espanhol para Maria. Coloque o nome de Jesus. Ou inglês, põe o nome de Jesus. Não, ele falou hebreu. Era hebreu. Maria falava hebreu. José falava hebreu, seu esposo. Os da tribo de Judá eram hebreus, falavam hebreu. O nome Jesus isso começou em 1540 com Jean Giorgino Trissino, um gramático na Itália que mexeu na fonética. Pegou a letra I e mudou o som para o J, porque havia dois I, o I reto e esse I igual o braço de uma jarra, né? Um J. E não era chamado de J, era chamado de I, até que Jean Giorgino Trissino alterou. Isso não tem nem 500 anos o nome Jesus, mas o nome é Yehoshua. Isso é desde o anjo Gabriel em Mateus, capítulo 1, versículo 21. E na minha Bíblia aqui de Jerusalém, eu posso virar a câmera, mostrar aqui para vocês que no rodapé da minha Bíblia é Yehoshua mesmo. Posso virar a câmera aqui, deixa eu abrir Mateus capítulo 1, versículo 21, para que não haja dúvida. Nós estamos nesse tempo, hoje, nesta fase hoje, de que aquele que invocar o nome de Yehoshua é esse que vai ser salvo. Vou virar aqui na câmera, né, para que todos vejam, né? Aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Olha aqui, ó, a Bíblia de Jerusalém, né? E aqui está no rodapé da Bíblia. Se fala Jesus, em hebraico é Yehoshua, que significa, olha o significado do nome Yehoshua: Yehová salva. Entende agora por que Joel falou que aquele que invocar o nome de Jeová será salvo? E Pedro diz, aquele que invocar o nome do Senhor, mas também Pedro diz em Atos 2 que esse Senhor Yehoshua, Deus o constituiu agora, né, Senhor e Mashiach. Ele que é o Mashiach. Então é o nome dele que você deve invocar se você quiser ser salvo. O verdadeiro nome do Mashiach. E não é Yahou, como diz o Juarez, o Yau, como diz o Romilson. O nome é Yehoshua. Está no rodapé da Bíblia de Jerusalém. Todo aquele que invocar o nome de Yahvé, mas agora Yahvé, Yehová, vem manifestado no Filho, Yehoshua, será salvo. Como é que você foi batizado? Em águas. Você diz, eu fui batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, na Trindade Católica. Está errado. Você diz, eu fui batizado em nome de Jesus Cristo, o nome aportuguesado. Você deve ser batizado em um nome de Yehoshua em hebreu. Deve ser em hebreu, Atos 16. Atos 4:12. Debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Meu nome é André aqui no Brasil. Eu já fui no México, meu nome era André. Já fui em Honduras, meu nome era André. Fui na Nicarágua, meu nome era André. Lá. Já fui no Equador, meu nome era André. Na Venezuela, meu nome era André. No Chile, André. Na Argentina, André. No Paraguai, André. Já fui também à África, meu nome lá é André. E se eu for a Israel hoje, meu nome é André, não vai mudar lá em Israel. Nome não se faz transliteração. Foi Jean Giorgino Trissino, foi Jerônimo com a Vulgata, foram os gregos que alteraram a coisa. O nome original no hebraico e colocaram aí Jesus. E aí está essa confusão hoje. E nós devemos voltar à palavra original. O tema da minha pregação aqui nesta manhã é esse, né? Eu continuo crendo na profecia do profeta William Branham
de que virá um outro profeta após ele. Aí você me pergunta, ô pregador André Luiz, você é esse profeta? Não, eu não sou profeta. Mas enquanto esse profeta não aparece, eu vou me aliando com Paulo, com o evangelho de Paulo, as 14 epístolas, cartas de Paulo. Eu vou pregando o evangelho de Paulo. Por enquanto estou só. Mas se pessoas vierem e crer, vamos continuar nos aliando ao evangelho de Paulo, até que esse profeta, que eu vou ler aqui, referências de William Branham, né, nas mensagens de William Branham, até que esse profeta, que o irmão Branham disse que viria após ele, apareça. Quando ele aparecer, se eu estiver sozinho, eu vou me aproximar e segui-lo. Se tiver pessoas comigo, eu vou apontar o dedo. Vamos seguir esse homem. O próprio irmão Branham, quando estava vivo, dizia que ele não era a única pedra, seixo na areia da praia. Ele também dizia, eu estou esperando algo, alguém. Enquanto alguém ou algo não acontece, eu vou pregando. Se eu ver que alguém tem mais luz do que eu vou até ele e levo o meu grupo. Mas quando o irmão Branham estava aqui na terra, não apareceu ninguém mais iluminado, com mais luz do que o William Branham. Então era ele mesmo. Você entende o que eu estou a querer dizer nesta hora? Todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Olha, Joel 3,5. E Pedro diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor, não que Pedro está omitindo, mas Pedro afirma aqui em Atos 2, que esse Yehoshua agora é Senhor e Cristo. Vemos Pedro batizando em nome de Yehoshua Mashiach, Atos 2,38, e vemos Paulo em Atos 19, versículo 5, batizando em nome de Jeová e Yehoshua, porque o Senhor, no Velho Testamento, quem é ele? Você diz, é Adonai. Estava até discutindo com meu irmão essa semana, eu concordei com ele, diz assim, o nome Baal, que eles que viam uma professora, uma mulher professora de teologia, dizer que o nome Baal era Senhor. Eu desconcordo. O hebraico diz mesmo que o nome Baal quer dizer Senhor, mas significa esposo ou marido. Mas a forma de escrever Senhor no hebraico para Baal, para Adonai, ou para YHWH e Jeová são diferentes. A caligrafia é diferente. As letras mudam. Simplesmente as letras mudam. Como aqui no português, nós chamamos pessoas de senhor. Eu chamo os cidadãos de senhor. Mas o Senhor dos senhores é Yehoshua. Só há um Senhor. Só há um Cristo Mashiach. É Yehoshua. Seu nome em hebreu deve voltar ao batismo. Para aqueles que querem ir morar no céu, porque nome de pessoas não se faz transliteração. Se o John Biden, Emmanuel Macron, vier aqui no Brasil, todo mundo vai chamar ele pelo nome próprio dele, que ele é chamado na França, nos Estados Unidos. E por que essa confusão? Com o nome que salva. É porque Satanás está por trás. O adversário, o opositor, está por trás gerando essa confusão. E aí a pessoa acha que está salvo e não está salvo. Leia Mateus 7, 21, 23. Como é que você expulsa demônio? Em nome de Jesus, não? Como é que você cura? Em nome de Jesus. Como é que você profetiza? E as profecias acontecem em nome de Jesus. Mas saiba que no último dia você vai receber uma decepção. Que o nome dele é Yehoshua. Ele vai dizer para você, eu não te conheço. Mas eu preguei o nome de Jesus na Assembleia de Deus, na Batista, na Universal, na Mundial, na CCB, Congregação Cristã do Brasil, na Adventista, entre as Testemunhas de Jeová, Mormon. O nome dele não é Jesus, é Yehoshua. Que quer dizer Jeová salva. Quer dizer, ele tem o nome do Pai, ele manifestou o nome do Pai. O nome do Pai não é Jeová. Você pode falar Adonai, Shaddai. Você pode aí usar vários títulos, mas o nome de Deus, do Pai, no Velho Testamento é Jeová.
Por isso que o nome do filho é Yehoshua, e eu e o pai somos um. Rejeita esse nome, Yehoshua, e você vai parar dentro da hiena de fogo, Tártaro, inferno, lugar de tormento, abismo e o lago de fogo. Se você confiar na sua religião, elas podem ser grandes, bonitas, com mestres, professores, reverendos, teólogos, igrejas cheias de profetas, apóstolos, mas há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim é a morte. É melhor voltarmos às escrituras sagradas. As escrituras, João 10, 33, é dito ali que as escrituras não podem falhar. E toda a escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16. É as escrituras que nos levará à perfeição hoje. Recusa as escrituras, você estará perdido. Com religião, igreja, denominação, ídolos, idolatria, teologia, com falsas interpretação, Deus está convidando os filhos e filhas de Deus a voltar à palavra original, mas o pregador André Luiz, então se eu invocar o nome de Yehoshua, for invocado o nome de Yehoshua, Yehová, Yehoshua no meu batismo, eu estou salvo. Em Hebreus 12, 14 ainda diz que você deve se santificar. Sem santificação, se faltar a santificação, ninguém verá o Senhor. Não verá nem Yehová e nem Yehoshua. É preciso ser perfeito, é preciso abandonar o pecado, fugir do pecado, evitar o pecado, correr para longe do pecado. É preciso vencer o pecado. E o que é pecado? Pecado é incredulidade, diz William Branham. E como é que essa incredulidade é feita? Ora, para religiosos católicos, protestantes, pentecostais, evangélicos, neuropentecostais, neopentecostalismo, estando de igreja, e isso também vai até o judaísmo, porque agora o Brasil está se enchendo de sinagoga, né? O Mitzvah, todo mundo aí fantasiado de judeu, mas todo mundo está praticando a iniquidade, que é saber o certo e fazer. O certo é isso aqui, as escrituras. E aí fazer o errado. Então, todos que praticam a iniquidade não serão salvos. Então, toma cuidado. Em Atos 16 aí, Paulo disse para o carcereiro, não crê em Yehoshua, que seria salvo ele e a casa dele. Então, devemos voltar ao nome original de Deus, porque foi assim que Pedro, não fica pensando que Pedro mandou batizar em nome de Jesus Cristo. A letra J não existia lá no ano 33. E não fica pensando que Paulo mandou batizar em nome de Jesus, Senhor Jesus. A letra J não existia lá no ano 53, nem no ano 33 com Pedro, nem no ano 53. A letra J veio à existência em 1540 com o italiano Giorgino Trissino. Então você escolhe. Você escolhe. Você deve ouvir a pregação e então fazer a sua escolha. Eu acredito nas profecias do profeta William Branham. Eu vou ler algumas profecias de William Branham aqui nesta hora. É muito importante, né? Vou virar a câmera.